aula de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante no mundo do banco de dados, que vem a ser a normalização. Eu sou a Angélica e essa é a aula 11. Primeiramente, qual é o conceito de um projeto limpo? O que são projetos limpos em banco de dados? Então, são projetos fáceis de entender, fáceis de usar, de expandir, quando houver necessidade de expansão, certo? Às vezes, existem pessoas que querem agrupar todas as informações em uma só tabela. Imagina uma farmácia ficar numa só tabela, os nomes dos remédios, os nomes dos funcionários, os nomes dos clientes, uma super tabela. Isso é muito complicado. Se quiser aumentar esse banco de dados, isso aí é um problema tremendo. Então, o que é um projeto limpo de início? É fazer uma tabela para cada informação. Uma tabela para medicamentos, uma tabela para funcionário, uma tabela para cliente. É muito melhor, porque se eu ficar precisando aumentar, eu vou ter pleno controle sobre cada tabela e não um tabelão com todas as informações. Para que isso aconteça, existe uma técnica em banco de dados chamada normalização. O que vem a ser isso? É um processo de organização dos dados em um banco de dados. A normalização inclui a criação de tabelas e o estabelecimento organizado entre elas, lá que a gente viu, entidade, relacionamento, cardinalidade, certo? E isso principalmente era para proteger os dados, e quanto mais o banco precisar expandir, a normalização vai garantir uma expansão organizada. Vamos falar exemplos que vai melhorar bem mais o entendimento. Existem, no mínimo, 3 formas normais para poder você organizar um banco de dados. A primeira forma normal é impedir que um elemento se repita muitas vezes. É você evitar essa quantidade de elemento repetitivo. Eu acho que com exemplo as coisas vão melhorar mais, né? Vamos lá, vamos pensar numa tabela totalmente errada e nós vamos normalizar até chegar no ideal. Imagina a seguinte situação. Imagine que tem uma empresa, que ela possui funcionários, certo? E essa empresa possui projetos. Por exemplo, se eu virar funcionário da empresa hoje, eu entro num projeto X e o meu projeto X dura 5 meses. Depois de um tempo, eu posso ir para outro projeto. Então, imagine que a situação seja essa, tá? Empresas que tenham funcionários e tenham projetos. E, de início, o que foi que pensaram? Fizeram um tabelão chamado projetos. E no tabelão projetos, certo? Aqui ele tem esses campos: código do projeto, tipo, descrição, empresa, e ainda botou no mesmo tabelão o ID da empresa, nome, categoria, salário, data de início. Então, para começar, isso aí tem 2 erros. Primeiro, esse tabelão imenso, com vários assuntos numa única tabela, isso não é interessante de fazer em banco de dados, certo? E outra coisa, dependendo do número de funcionário, o nome da empresa vai se repetir muitas vezes. Vamos para o exemplo que clareia mais para vocês. Olha o meu tabelão. Imagine que aqui é da minha empresa que eu estou falando para vocês, certo? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui o apontador que melhora, né? Eu tenho aqui, ó, código do projeto, tipo do projeto, descrição, e aqui eu tenho os dados sobre empresa, código da empresa, código do empregado, nome, categoria do empregado, o salário e a data que ele iniciou na empresa e nesse projeto aqui, tá? Podemos pensar dessa seguinte maneira. Então, percebam que eu estou com um tabelão imenso, só para poder fazer coisa da minha empresa. Aí vem o primeiro item que eu preciso aplicar a primeira forma normal, a 1FN. Imagine que aqui só vou ter 3 funcionários do sistema de RH. Mas imagine que eu tivesse 30 funcionários do RH. Se eu tivesse 30 funcionários do RH, essa linha aqui ia se repetir várias vezes. O nome do projeto, RH, sistema, funcionário 1. Tarará, funcionário 2. Então, imagine que esses 3 campos aqui iam se repetir 30 vezes para poder eu contemplar meus 30 funcionários do RH. Uma repetição desnecessária. Imagina agora que eu tenho mais, sei lá, 10 alunos no estoque. 10 funcionários no estoque. Aí aqui eu ia repetir isso aqui, pague este estoque 10 vezes. Ou seja, ia ser uma repetição demasiada de informação. Então, quando isso tende a acontecer, você aplica a 1FN ou a primeira forma normal para você tirar essa quantidade de repetição desnecessária. Como é que você pode fazer isso? Primeiramente, esse super tabelão, a gente pode aplicar um FN e dividir em 2 subtabelas, né? E dar um jeito dessas 2 novas tabelas que serão oriundas, que elas tenham alguma ligação. Lembre-se que eu tenho que ligar meus bancos de dados, e para isso existem a chave primária e a chave estrangeira. Então, imagina a seguinte situação. Tá aqui o meu tabelão, então, olhando, nesse momento eu consigo dividir em 2 tabelas, ó. Eu consigo fazer a tabela 1 só com código, assuntos do projeto,
código do projeto, tipo, descrição. E na minha tabela 2, eu vou falar só sobre a empresa. Código do empregado, nome, categoria, salário, data de início. E aí, eu preciso criar uma chave estrangeira entre essas duas tabelas que vão ser criadas, né, para poder fazer a relação. Como é que ficaria? Imagina esse meu tabelão aqui, tá bom? Então, ela ficaria em duas tabelas assim, ó. Tabela projeto, só com informações do projeto, chave primária, código do projeto, e a minha tabela, ó, projeto empregado, em que eu herde a chave primária, código do projeto, e ela aqui vem a ser chave estrangeira, tá bom? E aqui a minha tabela código do empregado, a minha coluna código do empregado, nome, categoria. Então, imagine que eu peguei esse super tabelão e dividi por duas tabelas, projeto e projeto empregado. Me preocupando sempre com a chave primária estrangeira, porque eu preciso ligar as tabelas. Então, se eu tiver 30 funcionários no RH, essa linha vai se repetir 30 vezes, mas só essa linha. E não, só essa coluna, desculpa. E não 3 colunas se repetindo demasiadamente. E se eu tiver 10 funcionários no projeto estoque, esse PAG 004 vai se repetir 10 vezes. Então, eu passo a repetir uma única coluna e não 3 colunas. Então, eu apliquei a 1FN, tirei essa repetição demasiada que estava acontecendo quando eu tinha lá meu tabelão. Então, após aplicar 1FN, só para passar direitinho para vocês. Eu tinha o meu tabelão, né? E agora eu tenho duas tabelas. Uma se chama projeto e a outra se chama projeto empregado. Porque eu apliquei um FN e tirei essa repetição grande. Aí, após a 1FN, eu posso achar alguns problemas que eu vou aplicar a 2FN. O que vem a ser a 2FN? Você só aplica a 2FN se você já tiver aplicado a 1FN. É um lance sequencial mesmo, tá certo? Primeiro você aplica a 1FN para depois você aplicar a 2FN. E a 2FN é o seguinte, se você perceber que existem colunas que dependem de uma chave parcial, você tem que tirar essa dependência parcial. Vamos entender direitinho isso, para vocês perceberem. Imagine essa tabela projeto empregado que eu acabei de obter da 1FN, certo? A minha tabela projeto empregado está assim. Código do projeto, código empregado, nome, categoria, salário, data de início. Se você ficar analisando bem essa tabela, você vai perceber a seguinte coisa, que as colunas nome, categoria e salário, essas colunas dependem do código do empregado. Ou seja, se o código do empregado é 2191, a partir disso aqui eu vou saber o nome do meu funcionário, qual categoria ele pertence e qual o salário. E se você olhar a tabela mais amplamente, você vai perceber que data de início depende de código do projeto e código empregado, ou seja, o código do empregado e o dia que ele começou a trabalhar nesse projeto. Então, nesse momento, o problema está aqui, pessoal, porque eu tenho colunas que dependem de parte de uma chave. Perceba que essa tabela tem uma chave composta, certo? É uma chave composta. As colunas código de projeto e código empregado, elas duas juntas são uma chave composta. Formada por uma chave estrangeira, ok? E uma chave primária, ok? Então, as duas juntas são uma chave composta. Mas, está acontecendo isso que eu estou falando, 3 colunas dependem de parte da chave. Não está dependendo da chave composta, depende de um pedacinho dessa chave composta. Então, quando acontece essa dependência parcial, você tem que dar um jeito de tirar essa dependência parcial. Aqui não, tá tudo bem. Por quê? Porque a coluna, data de início, ela está dependendo da chave composta, que é a chave da tabela. Só que essas 3 colunas dependem dessa chave parcial. Então, quando acontecer isso, eu tenho que tirar essa dependência parcial. Então, eu vou aplicar a 2FN. E é mais ou menos isso aqui. A 1FN foi lá que eu obtive, né, a tabela projeto. E quando eu apliquei a 2FN, o que é que pode acontecer? Essa aqui, esse azulzinho aqui, vai virar uma nova tabela. Essa tabela aqui embaixo, empregado. É composto pelo quê? Por código do empregado, nome, categoria e salário. Tá aqui embaixo, tá vendo? E esse vermelho vai virar uma outra tabela. As colunas código do projeto, código do empregado e data de início compõem uma outra tabela. Então, imagina, aquele tabelão que eu comecei com todo mundo, quando eu apliquei a 1FN e a 2FN, eu já tenho agora 3 subtabelas que vieram daquele tabelão. Sempre me preocupando com chave primária e chave estrangeira, porque as tabelas elas não podem ser soltas, elas têm que ser relacionadas. E quem me garante essa relação são as chaves primárias e a chave estrangeira, tá? Então, segunda forma normal, tira essa dependência parcial de uma chave composta. E aí, também é possível que você precise aplicar a terceira forma normal. O que é a terceira forma normal? Ela acontece quando uma coluna
depende de outra coluna que não é chave. Olha que loucura! Uma coluna depende de outra que não é chave, ou seja, pode acontecer repetição, pode acontecer, se não é chave, eu não tenho muito controle, né? Então, vamos, por exemplo, que melhora mais. Olha essa situação aqui. Essa tabela empregado, que eu acabei de tirar daqui, olha ela aqui para baixo, tá vendo aqui, empregado? Vamos mirar nela agora. Então, olha só a minha tabela empregado. Código do empregado, nome, categoria. E aqui está acontecendo a seguinte coisa. A coluna salário depende da coluna categoria, que não é chave. Ou seja, quem é categoria A1 ganha 4 mil reais. Quem é da categoria B1 ganha 9 mil reais. Ou seja, existe uma coluna que depende de outra coluna não chave. Então, isso não é interessante de acontecer em um banco de dados. Se isso acontecer, você vai aplicar a 3FN, a terceira forma normal, né? Que vai ser o quê? Você vai gerar uma outra tabela. Então, dessa aqui, o que é que vai acontecer? Eu aplicando a 3FN, vou ter a tabela empregado com código do empregado, nome e categoria, tá? E vou ter a tabela categoria com categoria e com salário, tá certo? Então, vamos recapitular. Daquele meu tabelão inicial que eu tinha, repetição de informação, uma tabela com a informação da empresa todinha, quando eu apliquei a normalização, quando eu apliquei a 1FN, 2FN e 3FN, eu consegui obter 4 tabelas. Na 1FN eu gerei a tabela projeto. Na 2FN, eu gerei a tabela projeto-empregado, que é a relação do projeto com o empregado, né? Com duas chaves, é uma chave composta. Da 3FN, eu consegui obter a tabela empregado, só com os dados do empregado, código do empregado, nome e categoria. E da 3FN, a tabela categoria, onde eu tenho categoria e salário. Então, ou seja, se houver dependência, existe dependência da chave, não só de parte de uma chave ou dependência de uma coluna não chave. Tá bom? Normalização é um método que permite identificar a existência de problemas potenciais, certo? De um banco de dados relacional. E a normalização faz isso. Ela converte uma tabela que tenha grau maior para graus menores e você consiga gerenciar esses graus menores. Aquela história de dividir para conquistar, né? Quanto menor suas tabelas, quanto menor seus problemas, você consegue ir solucionando aqueles problemas menores. Se a normalização for bem sucedida, como essa aqui que a gente acabou de fazer, o espaço do armazenamento dos dados diminui, a tabela pode ser atualizada com maior eficiência, porque em vez de você olhar para o tabelão, você vai olhar para a sua tabela específica, tabela empregado, por exemplo, ou tabela categoria, e a descrição do banco de dados será imediata. Até para modelar, para descrever isso, tudo isso vai ser bem mais simples de fazer. Vamos ver mais um exemplo de normalização, porque normalização a gente tem que dar uma treinada, tá? Então, olha essa outra situação, mundo que a gente vive, universidade, disciplina, olha só, um super tabelão também, ó. Uma tabela alunos-disciplina, onde eu tenho o ID do aluno, o nome, o país, a disciplina que ele faz, o código da disciplina, o código do professor e o professor. Ou seja, se por acaso João quiser, ao longo do seu curso, ele quiser fazer 30 disciplinas nesse tabelão, João ia aparecer 30 vezes e a disciplina dele. Se a Ana fizer 40, Ana vai aparecer 40 vezes as 40 disciplinas dele. Ou seja, é muita repetição. Repetição eu aplico o quê? A 1FN. Então, no primeiro momento, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a tabela ao meio, tá? E aí, um assunto vai ficar para os alunos e o outro assunto para disciplinas. Então, já posso fazer isso. Peguei a minha tabela, meu tabelão, certo? E quando eu dividir, vai ficar a tabela alunos com o ID do aluno, nome e país, e a tabela aluno disciplina com o ID do aluno, como chave estrangeira, tá? Código da disciplina, código do professor e nome do professor. Então, quando eu aplicar um FN, eu vou conseguir gerar isso. Né? Vai ficar mais ou menos assim. Então, em vez de eu estar repetindo João as 30 vezes que ele cursou, ou Ana as 40 vezes, sempre que eu precisar referenciar lá na tabela alunos disciplina, eu vou puxar só o ID de João, né? A1, ou o ID da Ana, A2. A coluna vai se repetir, não 3 colunas se repetindo sempre. Né? Então, eu já consigo tirar essa repetição demasiada e desnecessária. Aí, ó, vamos olhar para a tabela aluno-disciplina. Tem ID do aluno, código da disciplina, professor, código do professor, nome do professor. Qual é a proposta do 2FN? Se existem... eu tenho aqui uma chave composta, estão vendo, né? ID do aluno com código da disciplina. Qual é a proposta do 2FN? Se existe uma dependência parcial da chave, eu tenho que trazer essa dependência parcial. Ou eu dependo da chave composta todo, ou então eu não dependo de parte da chave. Então, é isso que se propõe, tá certo? O que está acontecendo aqui é que disciplina, código do professor e professor depende
só de parte da chave, só de código e disciplina, né? Existe uma dependência parcial dessa chave composta. Então, vamos tirar essa dependência. O que é que vai acontecer, ó? Também aqui eu vou conseguir desmembrar em duas tabelas. Uma tabela vai ter só ID do aluno e código da disciplina, vai para o ladinho. E a outra tabela, ó, código da disciplina, código do professor e nome do professor. Então, quando eu aplicar 2FN, eu vou gerar mais duas tabelas, né? Aqui até desenho melhor. Tá aqui a divisão, né? E as duas tabelas que eu vou separar. Vai a tabela menorzinha só com duas chaves para o lado e a outra tabela, que aí vai acontecer o quê? Essas três colunas aqui, disciplina, código, professor e professor, elas vão depender da chave, né? Completo, não de parte da chave. Então, quando eu apliquei a 2FN, eu obtive essa tabela, essas duas tabelas. E aí, eu ainda posso verificar se a tabela está na 3FN. O que é 3FN? Quando existem colunas que dependem de uma não-chave, né? Eu tenho que depender da chave, eu não posso depender de uma não-chave. Então, qual é a tabela que a gente vai olhar? Essa tabela aqui, ó, disciplinas. Eu tenho código da disciplina, código do professor e nome do professor. Então, a coluna nome do professor, ela está dependendo da coluna código do professor, que não é chave, tá? Então, isso eu tenho que organizar usando a 3FN, a terceira forma normal. E vai acontecer isso, ó. Eu vou conseguir pegar essa tabela aqui, disciplinas, e vou conseguir dividir em duas. Vai virar a tabela disciplina com código da disciplina, código do professor, e do outro lado, tabela professores, com código do professor e nome do professor. Então, eu fico dependendo da chave e não de um campo que não é chave. Tá certo? Então, após aplicar a 3FN, eu tenho essas duas tabelas aqui, disciplinas e professores. Então, fazendo um resumão também, igual como eu fiz lá na empresa com projetos, comecei a minha tabelona desse jeito, né? Super tabelona. Quando apliquei a 1FN, gerei a tabela alunos. Na 2FN, eu obtive a tabela alunos-disciplina. E na 3FN, a tabela disciplinas e a tabela professores. Isso aqui está bem normalizado, está bem mais legal do que eu fazer um banco de dados com essa tabela imensa, certo? Onde eu não tenho muito controle. Imagine se for aumentando, colocar tudo numa tabela só, vai ser uma confusão muito grande. Então, o banco de dados normalizado, ele é muito melhor de gerenciar, ele é muito melhor de você organizar, caso ele precise aumentar. Tá? Então, de preferência, sempre normalize as suas tabelas, gente. Sempre normalize, porque é muito melhor para você, é muito melhor para o DBA, que no futuro vai dar manutenção nesse banco de dados. Tá bom? Por fim, botei um resumo aqui, né? O que é um FN? Elimina esses atributos não atômicos para evitar essa repetição demasiada. A 2FN elimina essa dependência parcial da chave, tá? E a 3FN elimina essa dependência de um campo não chave, ok? Então, vamos nos falando e até a próxima. Tchau!